Olá pessoal, esse é o quinto e último vídeo de uma série de 5 que eu me propus a fazer para explicar para vocês 5 coisas que os demônios fazem, mas a maioria das pessoas não sabe. Se você não viu os 4 primeiros, no final desse, vai aparecer para você aqui no final do vídeo. Tire um tempo para você maratonar, você assistir os outros 4. Por quê? É muito importante você conhecer o inimigo da sua alma, que é o diabo. Os inimigos da sua alma, que são os demônios. Talvez você pode pensar assim, mas eu não tenho que conhecer a Deus? Sim, mas também o seu inimigo. Preste atenção no que eu vou falar. Jesus disse assim, que nós deveríamos, os discípulos dele, expulsar demônios, curar enfermos. Ele foi claro. Então como que você vai enfrentar demônios se você nem sabe o que eles fazem? Você não sabe como eles atuam. Como que eu vou enfrentar um inimigo se eu não sei como ele age? Um tempo da minha vida, na minha juventude, eu joguei num time de futebol profissional. E a gente, nos treinos, antes do jogo, procurava também treinar de acordo com o adversário da gente naquele próximo jogo. Isso é natural no futebol. E também em outros esportes. Você se preparar de acordo com o seu adversário. Está escrito que foi para isso que o Filho de Deus, Jesus, se manifestou no mundo. Para desfazer as obras do diabo. Existem as obras do diabo. Você sabe quais são? Você precisa saber. Entenda, pessoal. É muito importante você ter conhecimento, discernimento sobre como os espíritos malignos atuam. Na minha caminhada, ao longo de mais de 23 anos aí no Evangelho, o que eu tenho visto até hoje é que a maioria dos cristãos não sabe como lidar com coisas espirituais. E Deus tem me levantado para orientar as pessoas, orientar os cristãos. Então, fica comigo do início agora até no final desse vídeo, que vai te ajudar muito, tá? E tudo, como sempre, com base na palavra. Eu vou, hoje, refletir com vocês rapidamente em 2 textos bíblicos, para embasar o que eu vou falar aqui nesse último vídeo. Combinado? Tá certo? Bem, se você ainda não deu like, já dá agora. É de graça, aqui embaixo, no joinha. Se você não é inscrito ou inscrita, no final aqui, se você gostar do conteúdo, você que ainda não conhece o meu trabalho, você, além de deixar o like também, como eu pedi aqui agora, para quem já conhece o meu trabalho, sabe que o conteúdo vai ser forte, você também deixa o seu like, você também se inscreva no canal para fazer parte aqui do nosso movimento de pessoas que querem seguir o caminho que é Jesus, junto comigo, tá bom? E também no final, se você gostar, eu sempre dou a missão para as pessoas de compartilhar com no mínimo 2 pessoas. Não é justo que você adquira esse conhecimento forte, profundo, sobre o mundo espiritual, seres espirituais do mal, e você não compartilhe com pessoas que você quer que também saibam sobre isso. Então, no final, você vai compartilhar com no mínimo 2 pessoas. Combinado assim? Bem, primeira coisa, eu quero fazer uma pergunta. Você acredita que os demônios podem agir na natureza? Você acredita que os demônios podem interferir nas forças da natureza? Uma pergunta. Antes de eu ir para o primeiro texto bíblico, eu quero te fazer outra pergunta. Você sabe o que é uma potestade? Eu estava estudando melhor essa palavra que tem na Bíblia, na Escritura Sagrada, e a melhor explicação e mais simples que eu posso te dar é essa aqui. Alguém que exerce poder, autoridade, domínio sobre algo. Alguém que exerce poder, autoridade, domínio sobre algo. Primeiro ponto. E o que é uma potestade do ar? Seres demoníacos que habitam nos ares que rodeiam a terra. Já já vou aprofundar mais nisso. Hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo, aqui no Brasil, eu vi que estão fazendo previsões, né, de acordo com a tecnologia que a gente tem hoje, e estão alertando pessoas em algumas partes aqui do Brasil de chuvas fortes que vão ter, tempestades que vão ter. Aí eu te faço outra pergunta. Será que tem como você orar a Deus
para que ele interfira nas forças da natureza para evitar catástrofes, entre aspas, naturais, que acontecem quando chove muito em determinados lugares, lugares de risco, lugares que as pessoas não tiveram recursos, infelizmente, tiveram que construir em lugares perigosos, ou até mesmo por falta ali de o poder público que deveria cuidar melhor de uma cidade, não cuidou de uma região, e ali quando chove muito tem muito problema para a população. Será que tem como nós, como cristãos, intervirmos através da fé no mundo espiritual para que essas chuvas não sejam tão fortes? Ou será que isso é um fanatismo? Será que isso não tem fundamento? Será que isso não é possível? Fica a pergunta. Vamos ao primeiro texto. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, nos salva, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu, preste atenção por gentileza, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, do versículo 24 ao 27. Mais uma pergunta, para você refletir junto comigo. O Filho de Deus, Jesus, estava no barco com os discípulos em direção a um lugar, já vou falar que lugar é esse, de acordo com a cronologia bíblica aqui, e veio uma tempestade forte, ele acordou e repreendeu com o poder da palavra aquela força da natureza, aquela tempestade. Preste atenção. Se essa tempestade viesse do Pai dele, do próprio Deus, do Deus Pai, faria sentido Jesus repreender essa tempestade? Outra pergunta. Se o Filho de Deus estava ali naquele barco com os discípulos, o Pai, o Deus Pai, mandaria uma tempestade através da natureza para poder virar o barco onde estava o Filho dele encarnado e os discípulos dele? Para fazer a obra dele, para cumprir a missão dele aqui na Terra? Isso faz sentido? Pensa comigo, meu amigo e minha amiga. O que a nossa inteligência nos diz? Essa tempestade, ela não veio de Deus. Você lembra quando teve uma disputa entre o diabo e Deus sobre Jó? E Deus falou assim: olha, eu permito que você toque em tudo dele, até na vida dele, só não tira a vida. E veio ali um mal que fez com que Jó perdesse tudo, inclusive uma catástrofe através da natureza. Você lembra disso no livro de Jó? Que fez com que ele perdesse tudo. Aquela catástrofe que a natureza causou ali e fez Jó perder tudo que tinha, não veio de Deus. Deus permitiu. Mas veio através do diabo, das forças do mal. Através da natureza. Você está conseguindo compreender? Por que essa tempestade aconteceu? Creio eu. Faz sentido, você vai entender. Se você seguir aqui no livro de Mateus, logo em seguida vai falar que ele chegou do outro lado, na terra dos Gadarenos, em Gadara. E eu não vou me estender aqui no texto, porque lá diz que Jesus expulsou aqueles demônios, aquela legião do Gadareno. Vocês lembram? Os demônios que pediram para ir para os porcos? Então, o que eu entendo? O que eu, refletindo, consigo entender? Que essa tempestade, provavelmente o diabo, os demônios através de forças da natureza enviaram para poder tentar impedir Jesus de chegar em Gadara e libertar o Gadareno. Libertá-lo, porque depois ele ficou ali naquele local e falou ali com as pessoas o que aconteceu com ele, deu o testemunho dele, naquela região. Então essa tempestade provavelmente foi maligna para poder tentar impedir Jesus e os discípulos de chegarem lá. Você está compreendendo? E Jesus repreendeu. E se eu te disser que eu, algumas vezes, já repreendi chuva, você vai achar que eu sou fanático? Ah, só faltava essa agora, um cara se comparar com Jesus. Meu amigo e minha amiga, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus. Jesus disse assim, que quem cresce nele, eu creio, você crê?
faria o que ele fez. Ele repreendeu a tempestade? Por que eu não posso? Ele disse que faria o que ele fez e coisas ainda maiores. Em algumas ocasiões, eu acho que 2 ou mais ali, eu iria evangelizar com um grupo de evangelização, né? Eu iria fazer um trabalho ali evangelístico e estava chovendo e eu estendi as mãos para o alto e repreendi a chuva. A chuva parou. Eu posso garantir que foi a oração que eu fiz, estendendo as mãos para o alto, para os céus? Eu não posso garantir. Mas muita coincidência, né? Essas vezes aí que eu fiz isso, a chuva parou e a gente foi fazer o trabalho que a gente tinha que fazer evangelístico da igreja. Aí você tira as suas conclusões. Se você vai me achar fanático, achar que eu me acho, eu não me acho. Eu tenho certeza do que eu sou. Filho do Deus Altíssimo. Criador dos céus e da terra, das forças da natureza. Sim, há batalhas espirituais que envolvem forças da natureza. Você já ouviu falar de rezadores? Gente que reza para manipular forças da natureza? Você já ouviu falar nisso? Se não, pesquise. E se pessoas que servem o mal podem fazer esse tipo de coisa, e você e eu que servimos a Deus? Você acha que não? Que a gente não pode ter autoridade, inclusive, sobre forças da natureza? Sabe por que muita coisa acontece hoje em dia? Porque a igreja de Jesus na terra, que somos nós, muitas vezes não faz o que tem que ser feito. Não travam as batalhas que têm que ser travadas. Para embasar melhor o que eu estou falando aqui, a gente vai agora rapidamente para falar sobre aquilo que eu falei no início, das potestades e potestades do ar. Autoridades que atuam nos ares. Diz assim, ó, livro de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo falando com a igreja em Éfeso, os cristãos em Éfeso, sobre a armadura espiritual de cristãos, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Todo mundo conhece esse texto, né? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Presta atenção agora. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades. Lembra do início do vídeo que são potestades e potestades do ar? Contra os príncipes das trevas desse século. Contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você lembra da batalha espiritual que teve na época de Daniel? Do famoso jejum de 21 dias de Daniel? Só que muita gente não fala que no primeiro dia de jejum dele, Deus já tinha mandado a resposta. Você não precisa fazer um jejum de 21 dias para Deus te mandar a resposta. Só que a resposta demorou a chegar porque houve uma guerra nas regiões celestes. Você lembra disso? Um anjo de Deus contra um demônio? Pense. Tinha um príncipe das trevas batalhando contra o príncipe de Deus nos ares. Na época de Daniel. Meu amigo e minha amiga, desperta. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. E você pode sim batalhar no mundo espiritual, mas quem sou eu? Ei, você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro? Você é uma pessoa cristã verdadeira? Você é uma pessoa que procura mostrar Jesus com a sua vida? Você congrega como igreja em um local, com um grupo sério, um grupo que tem uma liderança ali séria? Homem de Deus, mulher de Deus, você faz parte da igreja de Jesus? Sim, você tem autoridade de Jesus aqui na terra. Então, esse foi o último da série de 5 desses vídeos importantíssimos para a igreja de Jesus, para os cristãos. Coisas que os demônios fazem, muita gente não sabe. Depois do que você aprendeu aqui, você tem o dever de, se não deu like ainda dá, para contribuir para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente que precisa saber disso. Se não é inscrito ou inscrita ainda, e aí, você viu que tem valor aqui o que eu ensino? Se inscreve no botão inscrever-se aqui embaixo, que é de graça. E compartilha, no mínimo, com 2 pessoas terminando aqui. E vai aparecer no final aqui, ainda não acabou, a playlist dos 4 primeiros, fortíssimos, que você deve acompanhar. Para você aprender mais, tomar nota, conferir na palavra, sempre confira na palavra, tudo que qualquer pessoa quiser te ensinar sobre Bíblia, sobre o mundo espiritual. E passa para frente esse conteúdo. Faça turmas de pessoas aí, sabe, que querem aprender sobre isso. Pessoas sinceras, verdadeiras, que querem entender isso para poder ajudar as pessoas. Tá bom? Se você quer me ajudar, eu estou à frente da igreja dos do Caminho, a igreja cristã, o Caminho, aqui em Uberlândia, Minas. Nós nos reunimos no lugar presencialmente, com aluguel é R$1.000. Se 100 pessoas aqui do meu canal, inclusive você,
terminando aqui agora, entrar no aplicativo do seu banco, por favor, não sai do vídeo agora não. Não é justo. Você nem ouviu o que eu vou falar ainda. Quem é de Deus quer contribuir para o reino de Deus. E você fazer uma doação de R$10, 100 pessoas que verem esse vídeo, doarem R$10. Não estou pedindo para tirar o pão da mesa da sua casa. R$10. 100 vezes 10 dá para a gente pagar o nosso aluguel aqui, que é R$1.000. Você vai me ajudar a espalhar o evangelho de Cristo para pessoas que frequentam aqui nossa casa de oração. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por isso, por essa doação. Se você tem uma oferta guardada e estava esperando ofertar em um trabalho que você se sentisse seguro ou segura para ofertar, fica à vontade. Se você estava com dízimo guardado para poder dizimar também, num trabalho que você se sentisse seguro de dizimar, você também pode fazer isso. Nossa chave Pix é essa que está aparecendo aqui embaixo no vídeo. E você pode usá-la aí para poder doar, ofertar ou dizimar. Tá bom? É isso, gente. Até um próximo encontro. E veja agora ou depois, quando você puder, essa playlist aqui dos 4 primeiros vídeos. Se você se inscreveu no canal, depois é só você procurar aí a lista, né, dos vídeos. 5 coisas que os demônios fazem, a maioria das pessoas não sabe. Vai aparecer aqui agora para você.